Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem, aos que vão nos ouvir. Estamos na última sessão legislativa do semestre, considerando que julho já é outro semestre, mas nós entramos em recesso, então, a partir de amanhã, assim como a Assembleia Legislativa, assim como a Câmara Federal, Senado, enfim. E já chegamos na metade, então, do primeiro ano legislativo aqui nessa casa. Inicialmente, eu tenho para reportar, já queria ter feito abordado esse assunto, que é um assunto mais geral, que não é de âmbito somente local, com relação ao novo plano safra. É sabido, é de conhecimento de quem trabalha no meio rural, que o ano agrícola ele vai sempre do mês de julho até o mês de junho do ano seguinte. E tivemos então o anúncio do novo Plano Safra, que não é tanto o que eu vou me reportar, mas vou falar mais de como se sucedeu no último ano, no último Plano Safra. Os investimentos que nós tivemos a nível de município no último ano agrícola. Eu tive conversando com instituições financeiras, nem todas elas me repassaram diretamente, mas consegui igual os números. E vou, para não identificar quem investiu e quanto que cada um investiu, eu vou generalizar e vou fazer um número redondo para o pessoal ter uma ideia do que foi investido a nível de município. Em torno de 150 milhões de reais são os números entre custeio e investimento que nós tivemos oficial, recursos oficial, fora o que as agências investem com recursos próprios, a nível de município de Três Passos. E mais da metade disso, em torno de 55%, até superior um pouco a 55% desses recursos, é para a agricultura familiar. Então, são números, são dados, informações que, vamos dizer assim, para aqueles que têm curiosidade de saber, aqueles que ouvem o anúncio do Plano Safra, ficam talvez sim sem as informações do que acontece e como acontece a nível do município. E são valores expressivos, né? O orçamento do município é bem menos do que isso, e isso é investido, então esses recursos foram investidos somente no setor agrícola e recursos oficiais. É interessante e imprescindível. E no anúncio do novo Plano Safra, nós temos uma questão positiva, que é o aumento dos recursos, né, 19% a serem investidos no ano. Então é uma questão muito positiva por parte do governo federal, mas temos uma questão negativa que a gente sabe que os custos de produção e de máquinas e tudo, do que envolve a agricultura, aumentaram talvez bem mais do que esses 19%. Então, tem-se uma ideia, e é por isso que eu falo hoje, de que talvez não sejam suficientes, né? Então, tem-se a ideia das instituições de aplicar um volume maior, mas esse volume, talvez, pelo aumento que houve no custo, ele pode não ser suficiente. É por isso que aquele produtor que está me ouvindo tem que se antenar e procurar a instituição financeira o quanto antes. A gente, tecnicamente, recomenda o produtor ir na instituição financeira? Sim, para fazer a aplicação da forma correta, né? E porque nesse ano eu reforço essa recomendação. Tem-se novamente uma previsão de estiagem, né? E uma das principais vantagens é a questão relacionada ao seguro agrícola, que com relação a essas questões, o produtor então tem a condição de pelo menos ter
aquilo que ele investe como garantia, se der algum problema, de não perder o investimento. Então são dados, são informações assim importantes que no dia a dia a gente coloca para o produtor. E isso vai somar aquilo que você pensa em trabalhar e investir a nível da agricultura do município. A nossa agricultura, pensamos nós, acreditamos nós, que segurou as pontas da nossa economia, aqui no nível do município também, e acreditamos que vai ser a impulsionadora do desenvolvimento, novamente, né? Se não houve uma quebradeira maior e problemas maiores com relação à pandemia, foi porque há um setor que não para, que é o setor do agronegócio. E somado a isso, nós temos um aporte significativo de investimento a nível de poder público municipal, né, que perto do que vem de recursos oficiais federal, ele é quase insignificante, né? São 5 milhões por aí que se investe anualmente, então não dá nem 5% do que vem do governo federal, mas é um volume significativo perto do que sempre era trabalhado, principalmente com o desenvolvimento de projetos que nós tivemos a nível de município nesse primeiro semestre. Falando de vereador, quero dizer que encerro esse primeiro semestre contente com o trabalho feito a nível de comunidade, ao nível de articulação, enfim. Esse trabalho de vereador fez com que a gente tivesse até um pouco de dificuldade de fazer o trabalho normal que eu sempre faço de técnico, não o técnico público, mas o técnico que no dia a dia é procurado, inclusive fora de hora, para prestar orientação e tudo mais. Mas, assim, vejo uma estrutura do setor agrícola de uma forma diferente. E eu acredito que agora, em agosto, quando nós voltamos, temos condições de fazer um trabalho bem diferente. A agricultura, o novo ano começa então agora em julho, mas a organização da produção, o produtor já tem na cabeça, já de antemão, né, aquilo que ele vai plantar, quanto que ele vai plantar. E isso é fundamental. Iremos trabalhar no segundo semestre algumas questões relacionadas ao associativismo, ao cooperativismo. Precisamos urgente trabalhar isso porque existem setores desamparados, desassistidos no município, como, por exemplo, da merenda escolar, que recursos saem daqui porque nós não temos uma estrutura, não temos ou não trabalhamos aqui, ou que seja de outro lugar, uma estrutura cooperativa nesse sentido. Será o foco meu, então, nesse segundo semestre, além do foco de trabalhar para... Como o produtor normalmente tem dificuldade de aumentar o número de animais, etc., o que ele vai ter que focar? No aumento da produtividade. Então, esse vai ser o grande foco do trabalho nesse segundo semestre. Por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer com que produtores, apesar da situação do setor rural ser bom hoje, financeiramente, mas a disponibilidade de investimentos ela não é tão significativa. Então, o que nós temos que trabalhar? Investimento em produtividade. Focar para o produtor produtor de leite que está numa média de 15 litros e para 20, isso é 25% de aumento, né? Produtor de soja, apesar de soja e milho, apesar da incerteza climática, que ele consiga produzir um pouco mais. Com relação ao ano passado, a gente acredita que também houve, então, estiagem, não vai ter diminuição. Nós temos condições de produzir, principalmente silagem, que é o volumoso principal para o bovino de leite, além da pastagem, um pouco mais se nós organizarmos e trabalharmos a adubação e trabalharmos o sistema como um todo. Encerrou meu tempo, eu agradeço a sintonia e boa noite.
Obrigado, vereador